digno de louvor, de honra, aquele que é digno de toda adoração. A palavra diz que devemos adorar aquele que por nós tudo executa, aquele que forma, aquele que faz, aquele que estabelece, pois o Senhor é o seu nome. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que de glória em glória nos levanta, nos fortalece. Ah, Pai, nós estamos na tua presença, diante de homens, diante de anjos, para dizer que o Senhor é Deus, que força, honra, poder há em tuas mãos, e não há quem possa resistir ao Senhor. Pois a
entendimento. Nós lhe pedimos, Espírito Santo, dá-nos entendimento da tua palavra, para que possamos absorver o melhor do Senhor nesta noite. Para termos um bom entendimento, Pai, para andarmos em liberdade, para entendermos que a tua vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós lhe pedimos essa compreensão, pois a tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que livremente o dá. Nós lhe pedimos, dai-nos sabedoria do alto, a compreender os teus estatutos e os teus juízos, a termos a nossa fé firmada e fortalecida no Senhor. A tua glória neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte nessa noite, para a glória de Deus. Diga amém e diga graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o renovo na fé. E se não mudarmos a nossa maneira de crer, nós não iremos avançar em Cristo. E nós precisamos avançar. Nós precisamos chegar a um nível de fé, a um nível de entendimento, para viver tudo que a palavra de Deus tem para nós. Amém? E avançar é ir de encontro. Avançar é chegar lá. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Vamos lá? E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está querendo dizer aqui, nós devemos nos apresentar dessa forma. Nós devemos nos apresentar diante de Deus entendendo quem é o Senhor. Não precisa movimentar a sua Bíblia, mas você pode anotar o versículo que quase todo mundo eu estou citando, que é Hebreus 11, versículo 6, que diz que aquele que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima dele, necessário é crer que ele existe e que ele é recompensador de quem busca. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós já temos que entrar nessa certeza, que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas, ou seja, certeza das coisas que se esperam. Você não pode entrar no culto, você não pode entrar diante da presença do Senhor sem ter esse entendimento racional, de se apresentar diante dele, entendendo o que a palavra tem para você. É um momento de entendimento, pode ser também um momento de livramento. Às vezes, eu já vi muito caso acontecer de pessoas que às vezes estão assistindo uma reunião, não propriamente a nossa, mas em qualquer igreja, eu já presenciei esse tipo de caso. E naquele momento parece que aquela palavra não faz sentido para ela. Mas o Senhor, Ele não joga pérolas aos porcos e nem a palavra dele volta vazia. Talvez naquele momento a pessoa até pense, eu não estou vivendo isso, mas para que essa palavra? Então não é comigo. Pelo contrário, o Senhor, Ele nunca vai falar nada já no momento. Ele fala antecedendo, para você se preparar para aquele momento difícil que você vai passar, para você ter a fé, para você ter o entendimento, o fortalecimento de passar pelo vale da sombra da morte, não ter mal algum ali te destruindo, te paralisando, te fazendo desistir. Então o Senhor sempre vai nos dar uma palavra antecedendo qualquer tipo de situação, seja algo ruim ou seja uma bênção. Ele vai nos preparar para viver aquele momento e sair dali vitoriosos em nome de Jesus. Por isso que Paulo está falando aqui que o nosso culto tem que ser racional, irmãos. Tem que ser com entendimento. Às vezes a pessoa já virou um costume dela vir para a igreja, mas às vezes ela não consegue estar
Às vezes o Senhor está querendo dar um direcionamento, dar um discernimento, mas ela está preocupada, às vezes está mexendo no celular, às vezes está pensando o que vai resolver amanhã, às vezes ela está com uma preocupação a mais no coração. Então a palavra ela perde o poder e a capacidade, né, de operar aquilo que Deus ele está querendo mostrar para aquela pessoa. Um livramento. Antigamente, Deus falava com o povo através dos profetas. Hoje Ele fala a nós pela palavra. Então, toda vez que a palavra se abre para você, é Deus falando contigo, te dando já uma preparação daquilo que Ele quer que você viva. E o versículo 2, falando aqui um pouco de renovar, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a primeira coisa aqui que nós precisamos fazer é não nos conformar, ou seja, não aceitar aquela situação difícil na nossa vida. Senhor, o Senhor já tem uma palavra para me alertar, o Senhor já tem uma palavra para me preparar, o Senhor já tem uma palavra até para me livrar. Então eu não vou me conformar com algo de ruim que está acontecendo. Eu quero me livrar um pouco disso. Seja um problema familiar, seja um problema pessoal, de ordem emocional, de ordem sentimental, seja qual for. Para Deus não existe probleminha, problemão. Para Deus, que não presta, não presta, né? Não existe, como diz o pastor, né? Não existe pecadinho nem pecadão, tem que ter pecado. Quem rouba um banco, quem rouba um anel, não faz diferença. Ele cai no roubo de qualquer forma. Mas trazendo aqui para a palavra, não importa a ordem do problema. Seja que você esteja vivendo no seu interior, ou você esteja vivendo um problema familiar, né? Como nós falamos alguns cultos atrás. Às vezes você está vivendo um problema que nem é seu. Às vezes você está ali no meio de uma confusão que nem foi você que procurou, mas chegou até você. Ah, pastor, por que Deus permite essas coisas acontecerem? Para que você possa provar a sua fé, para que você possa mostrar ali no meio daquela confusão que você serve a Deus verdadeiro e que Deus está lhe dando capacidade de não se conformar com aquilo. Quantas pessoas se conformam com o casamento falido? Não se conformam às vezes com os filhos na prostituição, nas drogas, na criminalidade. Ah, pastor, o mundo é assim. Realmente, o mundo é maligno. O mundo tem violência. O mundo tem o que não presta. Mas nós não vivemos no mundo. Nós não somos no mundo. Nós somos filhos do dono. É diferente. A nossa casa não é aqui. A gente sabe que a gente está no tempo de passagem por essa terra. Mas enquanto estivermos aqui, não precisamos viver uma vida, como diz o ditado lá fora, comendo pão que o diabo amassa. Está amarrado. Nós temos direito ao pão vivo que desceu do céu. Então, o primeiro passo que ele está dizendo aqui, ó, não vos conformeis com este mundo. Nós temos que fugir desse negócio da naturalidade, irmãos. O povo de Deus, não é que a fé das pessoas mudaram, né? Como tem gente que fala, ah, pastor, a fé de antigamente é diferente da fé de hoje. Não, fé é um som. É igual minha filha perguntou esses dias, né? Sobre a questão de batismo. Ah, se a pessoa é batizada, ela pecar, ela tem que batizar de novo? Não, batismo é um som. Né? Se você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, primeiro são, batismo é um som, você não precisa se batizar de novo. Tendo a plena consciência do que foi o batismo, se você na plena consciência, no seu culto racional, você aceitou Jesus, creu nele e foi batizado, você está salvo. Ah, mas e o pecado? Existe o perdão, existe a misericórdia. A pessoa, se cada vez que o ser humano pecar e tiver que batizar, haja o batismo, né? Haja o batistério, né? Haja o pastor para ficar batizando esse monte de gente. O ser humano é peca, o ser humano é carne. Então, nós temos que ser racionais, como Paulo está dizendo no versículo 1, para tomar a atitude de não nos conformar. Ah, pastor, é normal o casamento se acabar. Ah, é normal, o adolescente é rebelde. Ah, é normal, ninguém vai ser normal. Por isso que a fé não está funcionando. Porque o povo está vivendo na normalidade. Nós não podemos, né? Eu até anotei aqui, ó.
precisamos renovar o nosso entendimento para as coisas espirituais, né? Eu anotei aqui, e não tratá-las como coisas naturais. O que é do espírito, a gente tem que tratar no espírito. O que é na carne, a gente trata na carne. Eu não posso tratar certas situações espirituais no natural. Eu não posso pegar coisas que eu resolvo no natural e tratá-las como se fosse espiritual. Tem um campo de batalha. Coisas que nós conseguimos resolver, essas coisas são naturais. Mas tem coisas que elas vão para o nível espiritual. Por isso que Paulo lhe alerta, dizendo que a gente tem que ser racional. E a nossa luta também não é contra a carne e nem sangue. O que ele está dizendo com isso? Que a nossa luta não é natural. Nós não temos que combater a carne, né? Nós não temos que combater o sangue. Quando ele fala carne e sangue, ele está falando das coisas naturais. E o sangue também tem ligação com a parentela. Às vezes a gente tenta, né, mudar a cabeça das pessoas. Às vezes a gente tenta mudar o entendimento das pessoas na força. Quantas famílias estão sendo destruídas, que às vezes o outro está na igreja e está querendo enfiar a Bíblia na cabeça do outro que não está. Não é assim. Você vai, em vez de trazer a pessoa para Jesus, você vai afastar cada vez mais ela. Ela vai entender que todo crente é chato, que todo crente é arrogante, que todo crente se acha mais que os outros. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? A testemunho, às vezes a pessoa fala, não estou na igreja por causa do meu parente que é na igreja, porque ele é um chato. Já ouvi esse testemunho em uma das igrejas que eu passei. Do próprio familiar, né, a pessoa da igreja falou assim, pastor, vai lá na minha casa fazer a visita, que meu parente não quer vir para a igreja, eu não entendo, eu oro, eu repreendo. Aí eu já imaginava um pouquinho, né, pela condição da pessoa, fui lá fazer a visita. Mas fui morar aqui, a pessoa estava em casa. Para ter mais liberdade aí, a pessoa falou, pastor, eu não estou na igreja por causa do meu parente que é chato. Ele aqui, ele acusa todo mundo, chama todo mundo de desavergonhado, de pecador, fala que a gente não presta. Se a gente não presta, o que a gente vai fazer na igreja então? Está vendo como é que se fecha uma porta? Aí, né, com toda a habilidade, né, daquela conversa mais mansa, explicar que é o Espírito Santo que faz algo, foi trabalhoso, irmão. Foi trabalhoso trazer aquela família para Jesus, mas veio. Com a ajuda do Espírito Santo. Não é por força, nem por violência. E a gente tem que ter sabedoria, irmãos. Se a gente não tem sabedoria no falar, em vez de atrair, a gente espanta. Então, tudo tem que haver um renovo na nossa vida. E o primeiro passo aqui, para não tratar as coisas espirituais como naturais, é não nos conformar com este mundo, é não aceitar. Eu não aceito minha família destruída, eu não aceito meu parente nas drogas, não aceito na criminalidade, não aceito na homossexualidade, na prostituição. E chegar diante de Deus, Senhor, eu não aceito nada que seja contrário à tua palavra. E é dar um basta. É você começar a ser racional. Não adianta você ir lá e falar para a pessoa, olha, você está errado, você vai queimar no fogo do inferno, olha, você é isso, você é aquilo. Você não vai trazer aquela pessoa para Jesus. Ela com um ranço, ela não vai ouvir mais nada que você fala, isso é questão. A gente tem que ter sabedoria, sermos racionais, na hora de falar a gente fala, na hora de repreender a gente repreende, na hora de aconselhar a gente aconselha. Mas na hora de orar, irmãos, a gente tem que orar. Na hora de expulsar o mal, tem que expulsar o mal. A nossa guerra é totalmente espiritual. Por isso nós estamos aqui na casa de Deus, aprendendo a fortificar a nossa fé, aprendendo pela palavra de Deus, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O segundo passo ainda no versículo 2. O primeiro passo é não conformar. Segundo, mas transformar-nos. Tem que transformar. Tem que tirar a mente fechada. No caso dessa família que eu estava citando aqui, a mente do Senhor lá era muito fechada. Foi daqueles primeiros rudimentos que aprendeu, não aprendeu na unção do Espírito Santo, ficou só na doutrina, só na letra. O
Às vezes a pessoa sabe muito de Bíblia e sabe zero do Espírito. Às vezes ela decorou a Bíblia de capa a capa, mas ela não sabe tratar as coisas de Deus como espiritualidade. Foi o caso de Saul. Saul, ele tinha o Espírito de Deus, mas quando o Espírito de Deus se retirou, ele sabia as Escrituras, mas ele já não agia com o Espírito. E ele se perdeu e fez se perder também toda a casa dele. Israel estava indo por água abaixo. É que Deus levantou Davi para salvar aquela nação. Então, quando nós não agimos com espiritualidade nas coisas espirituais, a gente vai tentar tirar demônio da força, né? Só um exemplo para você entender o que eu estou falando. Demônio você vê? Não. Demônio você pega? Não. Porque demônio é o quê? Espírito, né? Um espírito que se aposta no corpo de uma pessoa. Aí se você for bater no demônio, você vai bater na pessoa. Aí você vai machucar a cara. Se for tentar tirar o demônio na palavra dura, você vai machucar o sentimento daquela pessoa. A gente combate no espiritual. Então a gente tem que ter discernimento, ser racional para entender o que é demônio, o que é ser vergonhice, o que é natural. Amém? E tem que ter esse entendimento do que é o que não é. Né? Por que eu falei ser vergonhice? Porque eu lembrei de um caso na igreja de muitos anos. Né? Uma senhorinha de idade, ela devia ter os seus 70 e poucos anos. Você estava sempre nas primeiras fileiras. Estou falando uma coisa para você de 23 anos atrás, tá? Nem sonhava ser casada ainda. Aí, a senhorinha via que quando manifestava o demônio da igreja, o pastor ou o auxiliar do pastor corria lá, botava a mão, pegava para a pessoa não cair, né? Fazia aquela oração, depois no final do culto dava aquele atendimento. Né? Aí a senhorinha começou a perceber, eu acho que ela era muito sozinha em casa. Talvez não tivesse feito por maldade assim, nossa, por ser vergonhosa, mas a gente começou a apelidar como demônio ser vergonha. Ela ficava assim orando. Quando ela via que os pastores auxiliares estavam passando, ela abriu os olhos só e ficava fingindo que estava manifestando demônio. Fingia mesmo. Só para o pastor auxiliar lá, abraçar ela no final do culto, conversar, né? Não era aquela coisa que ela estava interessada no rapaz como mulher, não era isso. Ela queria atenção mesmo, ela queria chamar a atenção, que desse atenção para ela. Então ela estava simulando que ela tinha um espírito ruim, só para o pastor auxiliar, o pastor que estivesse ali, mas aí a mulher do pastor percebeu. Foi lá e pegou ela. Você está manifestando? Pegou nela assim, deu aquele apertão forte. Ai! Ela falou, irmã, demônio não sente dor. Faz isso, mas não. Né? Por isso que eu falo que às vezes é ser vergonhice. Então a gente tem que ter discernimento para ver o que é. Às vezes demônio, às vezes que é natural, que é espiritual, porque às vezes é ser vergonhice. Né? A gente tem que ter esse entendimento, tá bom? E aí ele continua dizendo aqui, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não está falando para você renovar, né? Não só a maneira de vestir, não, ó, troca de roupa que você vai melhorar, muda o penteado que você vai melhorar. Ele está mandando você mudar a sua maneira de pensar. O que impedia aquele homem de alcançar a família, no primeiro caso que eu contei com vocês, era a falta de entendimento. Ele não renovou. O que ele aprendeu lá quando ele tinha 15, 16 anos ficou na cabeça dele. Ele não abriu o entendimento para o novo de Deus da palavra. Então, para ele, pau era pau, pedra era pedra, e não tinha conversa. E com isso ele deixou de ganhar por muitos anos a família dele para Jesus. Isso que a gente sabe da família, fora os vizinhos que corria dele, né? Fora o pessoal da igreja também que corria dele. Todo mundo falava, pastor, ele é um chato, ninguém aguenta, né? Se acha muito. Então ele precisou renovar o entendimento dele, que as coisas não são por força. Não é na base da força, da ordem, da exigência. É na base do Espírito. É a gente ter o entendimento de olhar para a palavra para fazer o quê? O nosso pensamento trabalhar ao nosso favor. Eu tenho que pensar conforme Deus pensa. Deus pensa no melhor. Deus pensa na frente. Deus pensa na salvação. Então as coisas que eu tenho que pensar. Eu tenho que começar a pensar e agir com
fazer? Em vez de estar batendo boca com alguém que não quer se converter, eu vou usar estratégia espiritual, levar aquela pessoa diante de Deus. Vou travar a batalha, mas não com ela, mas por ela. Vou orar, Senhor, não abro mão de ver aquela pessoa liberta por Jesus. É fazer a oração, né? Em alguns casos vai precisar um pouquinho mais. Tem casos que são rápidos, tem casos que são mais demorados, mas todos têm solução em nome de Jesus. É igual tratamento quando a gente faz, né? Tem tratamento que é rapidinho, mas tem tratamento que vai demandar um pouco mais de paciência, um pouco mais de coragem, um pouco mais de perseverança. Assim também a palavra, isso a gente vai renovando a nossa maneira de pensar, né? Como eu falei para vocês, antigamente eu achava que doença era Deus pesando a mão. Achava que quando a pessoa estava doente, Deus está castigando para que a pessoa aprontou alguma coisa, porque eram os primeiros rudimentos que a gente aprendeu. Que Deus pesa a mão, que Deus castiga, não é que Deus castiga, não é que Deus pesa a mão. Simplesmente aquela pessoa sai debaixo da proteção de Deus. Quando estamos no aprisco, estamos protegidos. Saímos debaixo do aprisco, estamos à própria sorte. Aí as pessoas sem entendimento o quê? Começa a pintar um Deus que é castigador, um Deus que é exigente, um Deus que é isso. Esquece de olhar que Deus é amor, misericórdia, Ele é perdão, Ele é graça e também é justiça. Deus não se deixa escarnecer. O homem planta, ele come. Amém? Então vamos encerrando aí. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que mudar a maneira de pensar. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente renova o entendimento, nós começamos a enxergar pela fé, agir pelo Espírito e entender pela palavra tudo aquilo que nos pertence, que vem de Deus, que é bom, que é agradável e aquilo que é perfeito. Amém? A gente tem um entendimento com mais fé, com mais ousadia de começar a olhar para a promessa, como Abraão fez. Abraão não ficava olhando para o corpo amortecido. Ele não olhava para o vento de Sara que era seco, né? Ele não olhava para a idade que ambos tinham. Mas Abraão, ele vencia de fé em fé, olhando para a promessa. Deus que prometeu é fiel para cumprir. Nós não temos que olhar, que minha família está toda assim, está toda essa, não. Mas o meu Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável, é isso que eu quero experimentar em nome de Jesus. Amém? Que esse entendimento fique no seu coração, que você saia daqui hoje com sua mente transformada, pensar diferente, saber discernir racionalmente o que é de Deus, o que não é, e viver tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Amém? Vamos saber que o Senhor continua olhando para o teu povo e nos mostra em sua palavra qual é a vontade dele para as nossas vidas. É tão bonito saber que Deus, mesmo sendo o Senhor de tudo, olha para nós com olhares de amor, para nos fazer acertar o alvo, para nos fazer viver, enxergar pela palavra tudo aquilo que Ele deseja para nós, e principalmente as promessas concernentes à nossa casa.
existe. E não há nada mais racional do que isso. E por isso, Pai,